Caríssimos irmãos e irmãs, que nos encontramos no adro desta Igreja Matriz de São Manuel, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Boa Nova FM, também pela internet e pelo Facebook. Celebramos mais uma noite do novenário em honra ao corpo e sangue de Cristo. Este ano, vivenciando aqui no Brasil, o ano mariano, os 300 anos da aparição da pequenina imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba, ela que se tornou a padroeira do nosso país. Por isso que todas as festas de padroeiros, todas as festas religiosas este ano, colocam Maria em suas diversas dimensões em relação ao seu filho, para refletir e para meditar, e acima de tudo, para que possamos rezar a vida de Maria, rezar o seu testemunho e colocar esse testemunho de vida em nossas vidas. Tema da nossa festa, do nosso grande retiro, Maria, Sacrário Vivo da Eucaristia. E para a nossa reflexão desta noite, Maria, o primeiro sacrário da história. Para a gente refletir este tema, convido a nós a pontuar alguns temas que considero de suma importância para esta reflexão. Primeiramente, o sim de Maria, isto é, a relação de Maria para com o próprio Deus. O segundo, a fé eucarística de Maria. Uma fé que a faz sair de si e que faz também ir ao seu encontro, o encontro de si mesmo. Aquele encontro profundo de autoconhecimento, de dificuldades e até de luta interior, naquele momento decisivo de dar o seu sim para o anjo, sabendo de todas as consequências que aquele sim poderia lhe trazer. E por último, a fé eucarística de Maria como uma fé em saída, usando assim as palavras do Papa Francisco. Isto é, a partir da nossa comunhão com o Senhor, do nosso encontro pessoal com Ele, do nosso encontro pessoal conosco mesmo, sair ao encontro do outro. Que a Eucaristia, que o sacrifício do Senhor nos convida a fazer. Então, Maria, o primeiro sacrário da história. Quando nós pegamos a história do povo de Deus, do povo judaico principalmente, vamos percebendo nesta história várias maneiras da relação do povo para com o seu Deus. Infelizmente, logo no início dessa história, acontece algo trágico. Pois quando abrimos a nossa Bíblia, no livro do Gênesis, nós vamos encontrar o relato da criação de Deus. Tudo perfeito, tudo bem feito. Deus que conversava com a sua criação. O Espírito do Senhor que pairava sobre as águas.
Então, esta relação tão próxima de um Deus para com a sua criação. Mas logo, nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras, nós encontramos essa ruptura. Aquilo que nós chamamos de pecado original, aquele desvio do projeto de Deus, aquele sair do caminho, aquele errar o alvo. Chegamos a assistir o relato de que a criação do Senhor é expulsa do paraíso. Aqueles que ele havia criado como coroa da criação, chegando às Sagradas Escrituras a nos dizerem: minha imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Senhor. Mas esta criação, o homem e a mulher, são expulsos do paraíso devido ao pecado. Mas mesmo assim, o Senhor não abandona o seu filho, a sua criação, aquela criatura que ele criou para servir e amar. Quando nós, lá no catecismo, a catequista nos pergunta: para que nós fomos criados? E não sei se aqui tem este questionário, mas no meu tempo a nossa resposta era a seguinte: para amar e servir a Deus. Então, a criação de Deus, o homem se desviou deste caminho, querendo ser igual a Deus, como nós encontramos domingo passado o relato da Torre de Babel. Vamos até o céu, vamos destronar Deus e tomar o seu lugar. Mas mesmo com a maldade no coração humano, se desviando do projeto primeiro, Deus não largou a sua criação, não deixou de acompanhar. E nós vamos encontrando vários momentos de queda, de desvio dessa caminhada, mas que Deus está ali ao lado, não apoiando o erro, não apoiando o pecado, mas dizendo para a sua criação: eu estou ao teu lado e quando quiseres retornar, eu estou aqui. E assim foi sendo criada essa relação com Deus, de várias maneiras. Vamos atrás de melhorias numa terra estranha, e este Deus acompanhou o seu povo. Quando era cativeiro lá, prisioneiro, Deus mandou o profeta, Deus mandou Moisés, para que pudesse resgatar aquele povo da escravidão e conduzir ao caminho, conduzir à terra prometida. Deus assim, mais uma vez, acolhe a sua criação. E a partir dali, este povo se tornou o povo da libertação, o povo que passou pelo deserto. E ali Deus confirma, amarra aquela aliança, entregando as tábuas da lei com os mandamentos que nós conhecemos a história. Então, a partir daquele momento, o povo teve um norte, poderíamos dizer assim, para essa relação profunda, pessoal com o Senhor. E aí se constituiu aquele povo em volta da Arca da Aliança. E Deus se fazia presente na tenda, Deus se fazia presente onde estava a Arca da Aliança, onde estavam os mandamentos. Esse relato nós vamos caminhando com o povo no Antigo Testamento. E assim foi se constituindo essa relação de um Deus jamais visto, tão pessoal como qualquer outro Deus ou
qualquer outra realidade religiosa. Um Deus tão próximo que chega o escritor sagrado a dizer: qual outro povo que tem um Deus tão próximo como é próximo o nosso Deus? Que nos alimenta, que nos liberta, que caminha conosco, que nos dá vida em plenitude. Qual um povo que tem um Deus tão próximo como nós temos? Mas não sabiam o que iria acontecer. Não sabiam que Deus tinha ainda algo mais profundo a oferecer à humanidade. Deus queria algo mais da humanidade. Queria se fazer ainda mais próximo de nós. Queria criar essa relação ainda mais profunda com a sua criação. E para isso foi necessário e pedagógico tudo aquilo que o povo da antiga aliança vivenciou. Então, se no Antigo Testamento a relação do povo se dava a partir da Arca da Aliança, de 2 tábuas de pedras que firmavam ali o nosso compromisso, o compromisso de Deus com o seu povo. E esse compromisso, aquela força era tamanha que o povo, com a força da Arca da Aliança, vencia guerras, não quando a usavam como amuleto mágico, mas venciam guerras quando viviam profundamente a sua fé. Então, foi constituindo assim essa relação profunda. Chegamos agora ao sim de Maria. Deus, tendo caminhado com o seu povo, aparecido ao seu povo de diversas maneiras, libertado, conduzido, alimentado, agora esse Deus resolve encarnar-se no seio de uma humana, no seio de uma mulher, no ventre materno de Maria. E para isso necessitou do sim daquela mulher. Quantas vezes nós já escutamos por aí: Maria é uma mulher qualquer. Ah, não tem nada de extraordinário. Eu costumo dizer, mas nenhuma outra carregou no ventre o próprio Deus. Nenhuma outra foi a mãe do Salvador. Nenhuma outra viveu profundamente essa intimidade com o Senhor. E aqui é o diferencial, é o que faz Maria ser diferente para nós, pois ela deu o seu sim, elevou o seu coração ao Senhor e foi capaz de entregar a própria vida nas mãos de Deus. Foi capaz de dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faz de mim o que quiseres. Pois Maria era consciente de tudo negativo que aquele sim poderia lhe trazer. O mínimo, ser apedrejada em praça pública e os outros ficarem rindo daquele apedrejamento. O mínimo poderia acontecer isso. Mas Maria não hesitou. É bem verdade que as Sagradas Escrituras nos dizem que Maria ficou perturbada. Maria perturbou-se. O que aquele anjo estaria dizendo?
É o mínimo possível que poderia acontecer. Quem não ficaria assustado ao ver diante de si um anjo e propor ser mãe do próprio Deus, ter em seu ventre, carregar em seu ventre o próprio Deus? Quem não ficaria, no mínimo, assustado? Mas Maria, ela disse sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria é essa mulher que elevou a vida inteira para Deus. Elevou-se inteiramente, entregou-se inteiramente nas mãos de Deus. A sua vida foi inteiramente dedicada ao Senhor. Maria voltou-se inteiramente para Deus. Nessa relação profunda, nessa relação íntima de receber naquele corpo humano, naquele corpo frágil, o próprio Deus. Uma criança que seria para nós o Salvador. Aquele que iria trazer até nós a salvação eterna. Iria nos dar vida, nos salvar daquele pecado cometido pelos primeiros pais, levando assim à expulsão do paraíso. Pelo sim de Maria, nós fomos acolhidos novamente no paraíso. Abriu-se para nós as portas do céu. E ao encarnar-se, Jesus trouxe a esperança para o mundo tão sem esperança. Então, a importância do sim de Maria para a nossa relação com Deus. Poderíamos até nos questionar: como está a minha relação com Deus? Eu estou dando sim para o Senhor ou estou deixando para o Senhor aquilo que sobra, aquilo que dá certo? Quando der certo, eu tiro para Deus. Quando der certo, eu vou para a igreja. Quando der certo, eu faço a minha oração. Quando eu ficar idoso, aí eu vou ter uma vida ativa na igreja. Quantas vezes nós deixamos para amanhã o sim que nós poderíamos dar hoje? Quantas vezes nós nos afastamos, deixamos esta relação íntima que poderíamos ter com o próprio Deus hoje para um amanhã que nós não sabemos se chegará. Então a importância do sim de Maria, esta relação com Deus. E esta relação com Deus é que fortalece a nossa caminhada. O segundo, a fé de Maria, uma fé eucarística. Uma fé que nos leva ao encontro pessoal. A nos encontrarmos conosco mesmo, com o meu interior. Quantas vezes nós fugimos de nós? Quantas vezes nós nos escondemos de nós? Fazíamos uma reflexão esta semana passada na paróquia, quando se falava sobre a adoração ao Santíssimo. Que muitas vezes encontramos poucas pessoas que dedicam seu tempo, 1 hora, meia hora, para estarem ali diante do Senhor. E quando nós chegamos na presença de Jesus, é logo com aquela cantarola. É logo com leituras, com texto, com alguma oração. E muitas vezes esquecemos de calar, de deixar o Senhor falar ao nosso coração.
Por que isso? Porque muitas vezes nós fugimos do silêncio. Nós fugimos de nós. Nós não nos encontramos. Então Maria, ao dar o seu sim, ela também foi ao seu interior. Questionou-se, se perguntou sobre a sua caminhada. Se estou realmente fazendo a vontade de Deus. Se estou convivendo bem comigo mesmo. Como está a minha relação interior comigo mesmo. Então realizou-se plenamente ao dar o seu sim a Deus. Quantas vezes nós ficamos a nos questionar e até a nos perguntar: como é que uma religiosa, numa clausura, que dá pouquíssimas palavras no dia, e às vezes até nem fala, nem encontra nenhuma daquelas irmãs para conversar, como é que uma mulher daquela não cai em depressão? E muitas vezes nós estamos no meio do povo e é o mal do século. O que que acontece? O que que está faltando? E nos dizia, se não estou enganado, Santa Teresa, é porque aquela mulher está só com o só. Isto é, está só com o Senhor. E Ele nos basta. O seu interior e aquele Deus que habita nela a realiza plenamente. Mas muitas vezes, aqui fora, nós fugimos tanto deste Deus, deste encontro profundo, como fugimos de nós mesmos. E acabamos não nos realizando, não sendo felizes e caindo em tristezas profundas. Porque falta esse encontro pessoal e profundo. Então Maria, ao dar o seu sim, ela se encontrou pessoalmente e profundamente com o só, aquele que lhe preencheu, que basta para dar o sentido à sua vida. Aí fica para nós mais um questionamento. Nós estamos só, com o só que deveria nos bastar, ou nós esquecemos de estar com Ele? Viver em Jesus, fazer a sua vontade, se colocar à disposição, como canta o Padre Zezinho para nós, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia. E o terceiro ponto, uma fé em saída. E ao encontro do irmão, e ao encontro do outro, pois quando eu me encontro com o meu Deus, quando eu me encontro com o meu interior, é impossível eu não sair gritando o nome de Deus. Dizia São Paulo para nós: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Aqueles homens e mulheres do Evangelho que se encontraram com Jesus, o paralítico, aquela samaritana, qualquer um daqueles era uma característica primeira. Jesus dizia assim: calha a boca, não diga para ninguém. Mas é igual fofoca, né? A gente diz assim: não diga para ninguém. No outro dia a pessoa só tem dito para duas pessoas: Deus e o mundo. Então Jesus dizia para aqueles homens e mulheres: não diga nada para ninguém o que aconteceu. E eles saíam gritando, anunciando que haviam sido curados, que haviam encontrado o Senhor. E as multidões começaram a seguir Jesus. Nós já tivemos este encontro,
Já vivemos esta saída de ir ao encontro daquele que tanto precisa de nós, ou estamos ainda calados? Ou a minha experiência ainda não mexeu comigo? Então, que nós possamos olhar para Maria e trazer para a nossa vida essas três características. Estar voltados para Deus, olhando para o Senhor, numa vida profunda de oração, que aí nós não iremos jamais desanimar. Quantas vezes nós corremos o risco de cair no ativismo? Quantas vezes as nossas pastorais, pensando só no trabalho, acabam desanimando, acabam faltando vigor. Quantas vezes esquecemos a oração? E sem oração, a igreja não caminha. Sem a oração, que é o fermento, que é a força necessária, a igreja se torna uma ONG assistencialista, que um dia acabamos desanimando. Pois a oração deve ser primordial em nossas vidas. Maria do Sim, ela nos ensina a rezar. Ela nos ensina a estar com o Senhor. Maria, deste encontro pessoal, também nos convida a estar nessa profundidade com o só. E essa fé eucarística nos convida a ir ao encontro do outro. Por quê? Porque não só Maria foi sacrário da Eucaristia. Como diz o nosso subtema, foi o primeiro sacrário. Se foi o primeiro, tem outros. Quem são os outros? Somos cada um de nós, que carregamos em nós também a Eucaristia. Todas as missas que nós comungamos, aquela hóstia que nós nos ajoelhamos diante do sacrário, ela também foi o alimento da minha alma e ela passa a morar em nós. No dia que nós somos batizados, nós já recebemos o Espírito Santo. O Senhor passa a morar em nós. Quantos santos nos recordam que nós somos um pedaço do céu? Todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, pode passar até desapercebido nas nossas palavras, mas nós chegamos a dizer: Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que está em cada um de nós. Somos aqui na terra um pedaço do céu. Somos também sacrários da Eucaristia todas as vezes que nós comungamos. Se nós somos sacrários da Eucaristia, nós temos que mudar o mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que levar Jesus a tantos que precisam conhecer. Ah, padre, mas nós moramos em uma sociedade cristã, todo mundo conhece Jesus. Quantas vezes, dentro da nossa própria casa, nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar, para que as pessoas tenham essa experiência pessoal com o Senhor, para que essas pessoas se toquem e percebam que são pedaços do céu, que são sacrários da Eucaristia. Pois se as pessoas conhecessem profundamente este mistério, elas não perderiam uma missa. Se elas conhecessem profundamente este mistério,
as nossas filas para a comunhão seriam bem maiores. Então, que nós possamos anunciar, que nós possamos ser estes sacrários vivos, que levam a esperança, que levam o amor, que levam Jesus a tantos que precisam. Assim como Maria foi o primeiro sacrário que trouxe até nós a salvação, que nós também sejamos os sacrários de hoje, que vamos levar a salvação a tantos que estão precisando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.